Olá, eu sou o João de Vasconcelos e esse é o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem trabalha para resolvê-los. Hoje, a gente fez uma discussão especial sobre a agenda de reformas de 2020. No dia 30 de janeiro, o CLP organizou, junto com a Rede Apoia Reforma, um evento que debateu as reformas prioritárias para o ano, discutindo elas pela visão do Executivo, representado pelo Ministro da Economia Paulo Guedes, e do Congresso, com o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Também tivemos outros painéis que contaram com a presença do Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Ebel, a deputada federal Tabata Amaral e o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, além da head da Oliver Wyman Brasil, Ana Carla Abrão, e muitos outros especialistas. Por isso, esse episódio do Coisa Pública está separado em duas partes. Primeiro, a gente traz a íntegra do que foi discutido com Paulo Guedes e Rodrigo Maia. Em seguida, eu e Washington Silva conversamos com o economista Daniel Duque do CLP sobre alguns pontos que foram debatidos e a gente se aprofunda no debate econômico. Mas antes de começar, eu quero deixar um recadinho. Se você gosta desse podcast e de todos os conteúdos que a gente produz no CLP, não deixe de acessar nossa página no Catarse e apoiar nossos projetos com o valor de só um cafezinho por mês. Para isso, é só acessar catarse.me/CLP. Como sempre, o link está na descrição do episódio. Vamos pro debate? Bom dia, ministro. Bem-vindo. Ministro, a gente ouviu um pouco aqui do Luiz Felipe dos desafios, né, e do quadro atual, especificamente da reforma administrativa. O senhor sabe que o senhor ganhou muito o público e a opinião pública no Brasil pela forma com que o senhor diagnosticou os problemas brasileiros, né? O senhor conseguiu encontrar uma forma de explicar para a sociedade com um diagnóstico muito preciso e com analogias muito interessantes, quais são não só os problemas, mas também os desafios do Brasil. Eu queria falar aqui um pouquinho, completar o que o Luiz Felipe falou sobre o diagnóstico, olhando especificamente para a reforma administrativa. Quer dizer, acho que a gente, com todas as informações que o governo e outras entidades civis e também institutos do governo, como o próprio IPEA, o Banco Mundial, alimentaram a gente com uma série de informações e que a gente se deparou com o tamanho real do Estado, o quanto ele nos custa, o tamanho da disfuncionalidade, né, do Estado, com a quantidade de carreiras, as progressões dos salários e por aí vai. Então, acho que esse é o diagnóstico, o ponto de partida, que nós já sabemos que o senhor concorda com isso. Vou começar lhe perguntando, assim, como é que o senhor enxerga o encaminhamento desse debate diante dos obstáculos que a gente tem? O governo vai ter que enfrentar uma das corporações mais fortes do Brasil, que é do servidor público, especialmente do servidor público federal, que é esse que vive numa distância de abismo do resto da sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a reforma ganha um aliado importante, assim como a Previdência, a mesma coisa, que é o combate ao privilégio, né, o combate à desigualdade, a desconcentração de renda causada pelo Estado brasileiro. Então, uma visão geral do senhor de como é que o governo conduz, se o diagnóstico está dado, tem o apoio da sociedade civil, a narrativa está pronta, já foi testada com a reforma da Previdência. Como é que o governo, qual é a estratégia do governo para levar à frente esse debate? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, CLP, Luiz Felipe. Thaís, durante a campanha nós dissemos várias vezes que o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. E fomos entrando nos orçamentos e confirmando nosso diagnóstico. Então, o primeiro movimento era justamente desmontar uma fábrica de desigualdades, que era a nossa Previdência, além de estar ameaçando engolir o Brasil no buraco negro fiscal. Então, o primeiro ataque era ali. O segundo ataque, e aí todo mundo vai compreender, era justamente a sociedade dos rentistas. O Brasil se habituou a achar natural colocar o juro na lua. Quer dizer, frouxidão fiscal,
e freio monetário. É um caminho equivocado. Você não pode, com os gastos públicos saindo de 18% do PIB, 40 anos atrás, para 45% do PIB, no pico do governo Dilma, você não pode achar razoável pagar 400 bilhões de reais todo ano de juros e achar que está tudo normal. Isso não está normal. Quando a gente vê que um Bolsa Família custou 10 bilhões de reais, você gastar 40 vezes isso só para manter uma certa tranquilidade no fronte fiscal, é uma tranquilidade falsa. É uma perversa distribuição de renda, é o paraíso dos rentistas, é a destruição dos empreendedores. Qual a empresa que consegue gerar rentabilidade para pagar 50%, 70%, 40% de juros ao ano? Nós vivemos décadas assim. E essa era a segunda maior despesa do governo. Então a primeira era 750 bilhões com gastos anuais de previdência, e subindo 40, 50 bilhões todo ano. Então o primeiro ataque tinha que ser ali. O segundo ataque era um mix. Em vez de frouxo fiscal e freio monetário, é o contrário. Controla os gastos do governo e pode até a taxa de equilíbrio de juros baixa, você pode até afrouxar um pouquinho a moeda. É o que nós fizemos. Isso faz uma diferença brutal para a economia. Nós estamos com um juro agora de 4,5%. O resultado disso, as simulações, é que as despesas de juros de um ano para o outro vão cair 120 bilhões de reais. São 12 Bolsas Famílias originais. Ou, agora que está em torno de 30 bilhões, 4 Bolsas Famílias. Como é que eu posso ficar feliz transferindo dinheiro para rentista todo ano, 400 bilhões, 400, e achar que está tudo em equilíbrio só porque o juro está baixo? Bom, o Brasil ficou prisioneiro com essa explosão de gasto público, juros muito altos, impostos elevadíssimos e gastos antissociais, porque transferir dinheiro para rentista, transferir dinheiro para funcionário público ganhando 12, 13, 15 vezes mais do que um aposentado do setor privado. Isso é uma indecência, além de ser incompetente economicamente. Então, a segunda grande despesa era essa e nós mudamos. Agora os juros são baixos, o controle é em cima dos gastos. As pessoas me perguntavam, e o déficit, quanto é que vai ser o déficit? Olha, em vez de estar precisamente equivocado, que é o que eu achei lá, quando a gente chegava lá, tinha um controle total, todo mundo sabia informar tudo. Eu nunca vi um país ir para o saco tão organizadamente, tão sob controle. Você chega lá e pergunta, qual é o déficit? O déficit é tanto, o ano que vem vai ser tanto, depois vai ser tanto. Qual a estratégia do ministro, geralmente, para sobreviver? Quanto é que é o déficit? Quanto é que dá para fazer esse ano aí? 140. Então fala que vai ser 138 a meta, que aí nós vamos cumprir a meta. Quando me perguntam qual é o déficit que você gostaria? 0. Em quanto tempo você chega? Não sei, mas estou correndo nessa direção. Qual estatal que você quer vender? Todas. Em quanto tempo você chega? Não sei, mas tem que correr nessa direção. Então eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Então a primeira coisa que nós fizemos foi o seguinte, nós vamos mudar o eixo, nós temos que atacar as questões frontalmente. A Previdência primeiro, o segundo esse mix fiscal e monetário, então nós vamos mexer no teto de gastos? Não. Mas e se estourar? Se estourar nós temos um problema. Mas nós vamos fazer tudo para não estourar. Nós vamos empurrar até quando for possível. Aprovar a reforma administrativa não é um pouco preservar o teto de gastos? Agora chegamos na terceira grande despesa. E aí chegamos, eu estou situando justamente onde é que está a administrativa. Então a primeira grande despesa, 750 bi juros, Previdência, 400 bi juros da dívida, que agora vai cair para menos de 300, vai cair 100 e tantos bilhões de um ano para outro. Isso é extraordinário, isso é libertador, além de estimular a iniciativa privada com os investimentos, fazer o que a gente chama de crowding in. Nós passamos anos expulsando o investimento privado. Agora nós estamos convocando o investimento privado para infraestrutura, para concessões, para privatização. E aí chegamos à reforma administrativa. Chegamos ao terceiro grande gasto do governo, 300 bilhões anos, 296. Eu prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado. 300 bilhões. Como é que nós vamos fazer isso? E aí entram as restrições políticas. O presidente diz o seguinte, olha, e isso é que às vezes explica um pouco porque que as coisas não vão na mesma velocidade. Uma coisa é a economia. A economia ela tem que estar próxima da verdade. Eu tenho que dizer sempre, eu tenho que estar buscando a verdade, eu não posso fugir da verdade. Agora, o que é possível fazer politicamente é um outro departamento. E isso eu confio nas instituições brasileiras desde o início. Eu tinha certeza que a opinião pública, por isso que eu agradeço extraordinariamente esse tipo de reunião e esse tipo de trabalho que vocês fazem,
Porque enquanto em países avançados, como a França, milhões de pessoas vão para a rua para impedir uma reforma, o Brasil está dando um show de maturidade de opinião pública. Milhões de pessoas na rua pedindo uma reforma, em benefício de gerações futuras. Então, lá fora, eles nos subestimam por nossa própria culpa. Como as eleições deixaram muitas cicatrizes de opinião pública, de choque de opinião pública, nós falamos muito mal do Brasil o tempo inteiro. E qual a fonte de informação deles? Quem perdeu as eleições aqui, que era o establishment, que está há 10, 20, 30 anos governando. Então é natural falar, olha, agora é o caos, vai ser uma confusão. Essa imagem vai lá para fora. E aí quando você fala sobre as coisas lá de fora, eu estava falando outro dia, né, eu estava falando deles. Falei, olha, vocês sabem, a Indira Gandhi, em 70 e poucos, 1970 e poucos, disse, olha, vocês, para fugirem da miséria e da pobreza, destruíram povos, destruíram florestas. Eu estava dizendo isso para eles. Olha, vocês sabem que o inimigo do meio ambiente é a pobreza. Vocês quebraram tudo. Vocês destruíram tudo. Nós faremos diferente. Até pelo alerta que vocês estão nos dando. Então, nós temos uma sociedade sofisticada, uma democracia vibrante, porque ela absorve todo mundo, ex-guerrilheiro, capitão, todo mundo cabe nela. Ela absorve, processa. A cada 2 anos nós estamos votando. Eu não conheço país que foi para hiperinflação sem comer cavalo, é a exceção do Brasil. Né? Você pega lá o Bresciano Turrone, a história da hiperinflação na Alemanha, 17 mil cavalos abatidos em janeiro, 14 mil em fevereiro, 37 em março, 0. Por quê? Porque comeram os cavalos todos, não tinha mais cavalo para comer. O Brasil foi para a hiperinflação, sofreu os piores moratória externa, recessão. O Brasil é prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento há décadas. Era um país que crescia 7,5%, mais do que China, mais do que Coreia do Sul, mais do que Japão. O Brasil, e eu usei essa imagem, é uma baleia gigantesca, enérgica, não tem energia, tentando, se debatendo, e nós vamos arcoando. Nós não paramos de arcoar até ela parar. Agora ela parou. Então nós vamos tirando os arpões. Olha onde é que está o arpão mais agudo. Onde é que está o buraco fiscal? Tira um, tira 2. A economia começa a se mover. E aí chegamos à reforma administrativa. É o terceiro grande gasto. Aí vem as restrições políticas. Não vamos atingir os direitos existentes dos funcionários atuais. Isso é uma restrição política. É uma restrição política. Agora, a quem cabe remover ou enfrentar restrições políticas? Ao Congresso, ao presidente. Então, é uma dimensão política. Então, o Paulo vai falar sobre isso, ele vai aprofundar um pouco a reforma, mas eu só quero dizer o seguinte, a nossa reforma de justiça administrativa vai, agora ela vai com restrições políticas. Se chegar na Câmara, e eu acho extraordinário isso, opinião pública, 88%, como disse o Luiz Felipe, apoiam, e 90% apoiam a meritocracia e a avaliação. A avaliação pode até ser simples, pode ser um botãozinho vermelho, um amarelo, da opinião pública. Eu acho que cada brasileiro que entrasse em qualquer departamento público, vou tirar um passaporte, vou pagar um DPVAT, qualquer coisa, você aperta um botãozinho quando você sair. Amarelo é razoavelmente atendido, vermelho fui muito mal atendido, verde ok. Isso vale mais até do que a avaliação dos chefes, porque a dos chefes é 9,5. Eles dão 9,5 eles para eles mesmos. Nós temos que saber a opinião pública. Então nós estamos entrando agora na reforma administrativa, e eu te passo num minuto, mas eu estou só situando a administrativa como o seguinte, veio a primeira, veio a segunda, agora vem a terceira, que é controlar, como disse o Felipe, a criar a meritocracia, valorizar o bom servidor. Então a ideia é o seguinte, não atinge o direito de quem está, mas é o seguinte, para ganhar estabilidade agora, tem que provar que é um bom servidor, tem que trabalhar 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, ser avaliado pelo chefe, tem que ter espírito de equipe. Não pode... Então tem que haver isso. Se não é possível politicamente aplicar para quem está hoje, coloca um filtro pelo menos para o futuro. E aí a nossa proposta original, com essa restrição política que o presidente falou assim, eu não quero atingir os atuais. Ora, é uma proposta do presidente, a nossa pode ir assim, mas a opinião pública, o Congresso pode dizer, olha, nós queremos mudar isso aqui, nós queremos... E o meu conselho, inclusive, presidente, foi o seguinte, presidente, acelera isso, sabe por quê? Se levar mais 1 ou 2 anos, vai cair a estabilidade pública, a estabilidade para o funcionário público atual também, porque vai ficando, o buraco vai ficando cada vez mais aparente, e vai chegar um momento que a opinião pública vai dizer o seguinte, olha, tem que cortar, tem que demitir mesmo, tem que...
Então, e eu confio muito no Congresso. Eu falei isso muito lá fora. O Congresso está trabalhando, as lideranças estão trabalhando. Todas essas reformas que estão sendo encaminhadas, isso, na verdade, é uma transição incompleta. É importante a gente ter em mente isso. O Brasil era um Estado absolutista, centralizador, um leviatã, um Estado robesiano, politicamente fechado. O Estado brasileiro foi moldado sob um regime estatizante, dirigista. Quando nós redemocratizamos, nós começamos a nossa glasnost, fizemos a abertura na dimensão política, mas não transformamos o Estado na mesma velocidade. Daí as disfunções, fomos para a hiperinflação, fomos para juro alto, saímos aumentando impostos, porque nós não estávamos maduros como sociedade para fazer a transição. Os economistas deram tiro na direção errada, atacando sintoma, congelando preço, congelando ativo financeiro. Os políticos estavam inebriados. O resultado final é que o Brasil é gerido hoje por um software. É uma imagem que o Mansueto usa sempre entre nós, é um software. Quer dizer, a classe política foi esvanecendo, ela foi sumindo. Quem controla o orçamento está tudo carimbado, o dinheiro está todo carimbado. Então, todas essas reformas, o processamento político é do Congresso. Ele é que sabe, em vez de uma reforma só, vão 3. Mas, na minha visão, se você perguntar a um bom economista qual é a visão, isso é um processo integrado, é de equilíbrio geral. É uma transformação do Estado em suas dimensões. Então, vamos ver. Primeira dimensão, a intertemporal, gerações futuras. Nós estamos gerando um problema tremendo para gerações futuras. Nós estamos desempregando em massa com esses encargos trabalhistas que nós temos. Então, são 40 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho formal. E 40 milhões de brasileiros vão envelhecer e vão usar a Previdência. Eles vão quebrar a Previdência de novo, daqui a 20 anos. Nós nos salvamos com essa reforma, mas nós não fizemos a transformação do regime ainda. Aí vamos para uma segunda dimensão, administrativa. Tem que realmente criar... Eu não vou reproduzir o discurso do Luiz Felipe, que foi brilhante. Tudo que ele falou e tudo que o Paulo vai falar. É outra dimensão. Tributária, a mesma coisa. Nós precisamos, não só na forma de arrecadação, em vez de 54 impostos, ter 5 ou 6, 2 ou 3 bases, consumo, renda, estudamos essa de digitais, transações, alguma coisa que te dê um pouco mais de base para você poder baixar as alíquotas, estamos estudando isso, ou continuar com 50 impostos malucos. Nós vamos ter que encaminhar isso também. E não é só do lado da forma de arrecadar, é para onde vai o dinheiro. Então nós fizemos uma proposta agora do Pacto Federativo de transferir 450 bilhões de reais para estados e municípios. As pessoas não estão percebendo, elas perguntam assim, cadê a política social? Ora, nós estamos dando 450 bilhões para prefeitos e governadores. Agora, vocês é que sabem se isso vai ser para segurança pública. O prefeito da cidade é que sabe se ele está precisando de segurança pública, ambulância e escola, ou os 3. Ele é que sabe. Então, tem uma enxurrada de propostas entrando. O Congresso é reformista, é um Congresso reformista. Eu vejo os personagens, estou vendo agora o Rodrigo Maia ali, o nosso presidente da Câmara, apoiando as reformas, conduzindo a reforma da Previdência. Estou vendo o senador Márcio Bittar à frente do Pacto Federativo. Ele pegou a mensagem, ele está defendendo melhor do que eu a recuperação do controle dos orçamentos públicos pela classe política. Em vez de ser um software, é a classe política que nas democracias avançadas é que controla os recursos públicos. Então ele está dizendo, desindexar, desvincular, desobrigar as despesas, para que a classe política dê um passo adiante e diga, agora nós vamos gastar mais nisso, menos naquilo, nós vamos fazer a recuperação do controle sobre os orçamentos públicos. Então, isso é o Pacto Federativo. Então, essas reformas estão entrando e elas vão passar. E o Brasil está demonstrando uma maturidade extraordinária. Ministro, a classe política está preparada para reassumir esse controle dos orçamentos públicos, em vez de deixar isso gerido por um software. Deixa eu aproveitar aqui. Primeiro, anunciar a chegada do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados.
Nós temos outros representantes aqui do Parlamento, a deputada Tabata Amaral, Felipe Rigoni, o Samuel Moreira, o Arnaldo Jardim, a Patrícia Ferraz, o Rodrigo Augustinho e o general Pertinelli, e também 2 ex-senadores, senadora Ana Amélia e o senador Jorge Bornhausen, estão aqui na plateia com a gente hoje. Ministro, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inclusive fez isso ontem, vou tomar a palavra dele aqui, já ele sobe ao palco, cobrando a reforma administrativa. Por que esse projeto ainda não chegou? E faz algumas semanas que a gente ouve o governo falar, agora vai, semana que vem. Qual é o compromisso que o senhor faz aqui hoje com essa plateia, com esse movimento de apoio à reforma, de quando esse projeto vai chegar nas mãos do Congresso? Nós tivemos um momento mágico, em junho, julho do ano passado, que quase engatou. O presidente da Câmara estava a 1000 por hora, porque ele conseguiu aprovar o primeiro turno lá da reforma da Previdência, e chegou a haver um ensaio do seguinte: vamos na semana seguinte fazer o segundo turno, e fazendo o segundo turno, aprovação na Câmara da Previdenciária, o Alcolumbre chegou a cogitar, presidente do Senado, chegou a cogitar de não sair em férias. E o Senado, então, aprovaria nas férias a Previdenciária. Os 2 turnos nas férias. Era um momento mágico. A gente chegou a sentar, a conversar sobre isso. E aí, logo depois, entrava tributária, entrava administrativa. Podia ser um momento mágico. Mas a política é assim. E eu aprendi e valorizo o processo. O próprio deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, virou e falou assim: olha, eu não vou correr risco de não aprovarmos. Está havendo desacertos, e são desacertos republicanos. Tem deputado que fala, olha, eu preciso de saúde, educação lá no meu estado, eu só posso aprovar se tiver isso, se tiver aquilo. Quando há desacertos, justamente a competência na condução disso, que o Rodrigo tem, não posso submeter a uma derrota, eu preciso esperar isso um pouco. Na hora que espera um pouco, dá uma empurradinha, aí não saiu de férias, aí a gente perde um time, aí aquilo que estava pronto para ser mandado começa a circular dentro, começa a circular para um lado, aí começa a organizar a resistência. Então, houve momentos em que tinha muita resistência, inclusive a reforma administrativa. Essa resistência tende a aumentar, né, ministro? Eu acho que sim. Eu acho que do ponto de vista do papel do governo, como o governo se prepara para enfrentar isso, então? Qual é o timing do governo? Bom, o resultado foi justamente que, quanto mais tempo passa, maior a desidratação dessas reformas. Né? E também não é só o governo, é dos 2 lados. Eu estou estudando uma base de transição, e também se a Câmara vira e fala, impostos isso aqui de jeito nenhum, pá! Aí cai um secretário da Receita. Vai atrasar uma reforma, ou não? O sujeito ficou 7 meses conduzindo, toma um tiro, cai a coluna central do tempo. Vai levar mais 1 ou 2 meses até você reprocessar aquele negócio que estava acontecendo. Então, e isso é natural, não tem problema. O senhor não está com... Qual é a pressa que o senhor tem? Então, não, qual é o timing do esse governo? Ano, não, eu acho o seguinte, uma coisa é o que nós queremos, nós vamos encaminhar tudo, esse é o compromisso. Vai administrativo, o compromisso foi do presidente, o presidente falou, eu vou encaminhar. O presidente da Câmara corretamente está pressionando a implementação, o ritmo das reformas. Está dizendo, olha, pode mandar que nós estamos preparados. Os acordos estão sendo brilhantemente conduzidos por eles lá. O presidente da República, ele chama, conversa com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, eles estão se entendendo, eles conversam sobre isso e o compromisso está assumido entre eles. O presidente Rodrigo Maia falou, olha, pode mandar a administrativa aqui para nós começamos aqui pela Câmara, a tributária já vai para uma comissão mista, Senado e Câmara, o Pacto Federativo já está no Senado, então o fatiamento, o ritmo de processamento, se é de uma vez, quem vai primeiro, eu confio plenamente na classe política. Eles é que tem que processar isso. É o presidente da República que sabe. Por exemplo, ele chegou um momento, ele falou assim, olha, eu não vou dar um pretexto, tá, essa briga na América Latina inteira, passeata, gente quebra na rua, morreram 30, 40 pessoas lá no Chile. Presidente, eu não vou dar um pretexto, eu sei que vocês estão bem intencionados, mas eu não vou dar um pretexto para botar uma desordem aí na rua. Vamos esperar clarear um pouquinho, vão para o fim de ano sossegado. Começando o ano que vem, eu mando o administrativo. Então, o presidente nunca foi contra a reforma administrativa. O que ele fez foi uma questão de timing, foi tática, não foi estratégia. E ele agora quer atender o pedido do presidente da Câmara, que falou o seguinte, mandem a administrativa.
presidente da República disse o seguinte: nós vamos mandar, assim que o Congresso chegar, nós vamos entrar com o administrativo. Deixa eu aproveitar então uma última pergunta para depois a gente ouvir o Rodrigo Maia. Qual é a meta que o senhor quer dividir aqui com a plateia hoje? Como é que a gente pode lhe cobrar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano? Qual é o compromisso que o senhor assume aqui hoje com o timing, com o conteúdo da reforma? Porque se há um movimento da sociedade civil se unindo em volta desse tempo, eles também têm que se preparar para o que defender e que tempo. Né? Eu acho o seguinte: a nossa meta é a transformação do Estado. Então, a reforma tributária, adoraríamos se ela fosse possível ser feita em 3 meses, 6 meses. Estamos dando a nossa cota. O que nós vamos fazer? Vamos mandar justamente para não invadir território alheio. Eu não posso chegar para 5 mil municípios e dizer: olha, agora mudou isso aqui. A minha jurisdição é o governo federal. A Câmara pode, o Legislativo pode, mas o ministro da Fazenda não pode chegar e: olha, acabou o ISS, vocês agora não recolhem mais esse imposto, vocês vão fazer um IVA único aqui comigo e eu é que mando. Eu não vou fazer isso. Eu já senti que não é assim. O que eu posso fazer é o seguinte: olha, aprovamos o IVA, é um imposto mais eficiente, mais efetivo, vamos entrar com ele aqui. Estamos juntando PIS e COFINS, estamos entrando com o nosso IVA federal aqui. Estados e municípios estão de acordo? Municípios estão em dúvida, estados estão de acordo. Ok, 26 estados acoplem. E aí é um equilíbrio geral. Nós vamos perceber o seguinte: tem gente que ajudou a formular a proposta do IVA único que estava pensando em 25% de alíquota. E tem gente dizendo que, se for para botar os municípios dentro, chega a 30%. Isso destrói o setor de serviços brasileiro. Por isso que é um equilíbrio geral. Por isso que eu estava estudando uma outra base tributária, porque o Brasil e o comércio e os serviços brasileiros não aguentam um IVA de 30%. Então, é um problema dramático. Por isso que leva algum tempo. Mas eu tenho certeza que quando essas contas começarem a entrar na Câmara, e daí a nossa proposta de colaborar, e eu estou aceitando justamente a orientação política do presidente da Câmara e do Senado, que é o seguinte: não vamos mandar uma terceira PEC, para não criar confusão. Desde o início nós queremos ajudar. Então vamos mandar propostas que possam ser examinadas e acopladas à do Baleia Rossi na Câmara, examinadas na parte de seletivos e de impostos, imposto de renda, a do Raul lá no Senado, que a dele era mais extensa do que a da Câmara. Então nós vamos mandando propostas para uma comissão mista. Se isso funcionar rápido, eu acredito na ideia que o presidente da Câmara disse, que é uma reforma prioritária e que nós vamos aprovar esse ano. Eu acredito piamente no que ele está falando e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Então, vamos falar assim: o que nós podemos cobrar esse ano? A tributária, nós vamos fazer tudo para que ela aconteça. A administrativa, aí é uma questão de avaliação. Eu acho que é a mais simples de aprovar, porque justamente como nós desidratamos para não atingir os direitos dos atuais, ela praticamente não tem oponentes. Então, ela está muito simples de aprovar. Eu imagino que ela... Agora, se a gente quiser, ouvindo a opinião pública, botar um pouco mais, turbinar um pouco a proposta e botar a meritocracia, começar a enfiar também nos atuais, aí pode ser que tenha alguma posição. Mas eu, de novo, delego isso para a classe política. Eu não tenho a capacidade de avaliação. Mas o nosso compromisso também é acelerar e entregar o mais rápido possível. O Congresso chegando, o presidente se comprometeu a mandar a nossa. Então a nossa vai. Ela pode ir com algumas restrições, mas ela vai. Então, nós estamos falando de 1, 2 semanas esse negócio chega lá. O Pacto Federativo já está lá. E o Pacto Federativo é o mais complexo. Na minha opinião, é a mais importante de todas, porque ela recoloca a classe política no comando dos orçamentos públicos brasileiros. Ela responsabiliza, ela cria o accountability, mas ao mesmo tempo ela delega a classe política. A classe política foi empurrada para um corner que não é agradável, porque ela hoje não controla. Quem controla é um software, o dinheiro está todo carimbado, e quando tem os efeitos desastrosos, o que acontece? Ela é que é responsabilizada. Então ela está mal na opinião pública, então ela não consegue atuar e ao mesmo tempo ela é responsabilizada. A classe política vai dar um passo à frente, vai assumir isso, vai desvincular os fundos, vai pegar fundos. Tem fundos que foram criados por criaturas do pântano político, que tem esse tipo, qualquer comunidade humana tem, piratas privados, né?
e burocratas corruptos. E foram criados esses fundos, às vezes, 50 anos atrás. Um morreu, o outro mora em Lisboa, o outro mora em Miami. E o fundo está aí até hoje, o dinheiro bloqueado. Nós vamos ter que desvincular, e o deputado, o senador Otto Alencar, já abraçou isso. O senador Oriovisto abraçou a emergencial. E o senador Márcio Bittar abraçou. Então, o trabalho do Legislativo é extraordinário. Em vez de clima de confronto, é um clima de total colaboração. De namoro? Eu diria que é mais. Já passou dessa fase. Porque a grande verdade é que é uma cooperação. Não há confronto. É uma colaboração. É uma aliança política de centro-direita. É o que está acontecendo. Houve uma aliança política de 30 anos de centro-esquerda. Agora é uma aliança de centro-direita. E ela está conseguindo encaminhar os temas. E a coisa está avançando. Então, eu acho que a coisa vai dar certo e eu tenho esperança que... É claro que se você examinar 180 fundos, que é a desvinculação dos fundos, não vai dar para aprovar em 6 meses. 180 fundos demora um pouquinho. Agora, tem várias coisas que estão lá dentro que vão ser aprovadas. Às vezes vão aprovar uma parte aqui, aprovar uma parte ali, a outra fica para estudos. Então, isso eu acho que o Rodrigo e o presidente do Senado também, eles têm muito mais condição de avaliar do que nós. A nós cabe só encaminhar a estrutura da reforma. E agora eles vão calibrar, vão rechear, e eles vão dizer em que ritmo eles querem assumir isso. Se ele falar, vamos desindexar tudo, desobrigar tudo, desvincular tudo, a classe política sentou no comando da economia. Acabou o superministro, não tem mais esse negócio. Quem é o ministro das Finanças da França? Quem é o ministro das Finanças da Alemanha? Quem conhece aí? Quem é o ministro das Finanças da Suíça? Ninguém conhece. Conhece o senhor, né? Hã? Agora, aqui o ministro anda com um sacão de dinheiro, todo mundo correndo atrás dele. Entendeu? E está errado isso. E está errado isso. Não tem, porque o dinheiro não é dele. Eu até explico isso para os outros ministros. Vem cá, vocês acham que o dinheiro é meu? Cada vez que um leva um dinheirinho para cá, sobra menos para vocês todos. Outro dia um circulou um negócio, precisamos disso aqui. Aí todo mundo, eu apoio. Eu falei, manda cada um quanto é que vai pagar. Porque apoiar é botar a mão no bolso e pagar. Apoiar não é falar eu te apoio. Quanto é que sai do seu ministério para apoiar ele? Eu quero ver a força do seu apoio. Se você der 20 bi, eu acredito que você está apoiando. Se você der 350 milhões, você está só de conversa fiada. Tá bem, ministro. Muito obrigada, então, pela conversa. Vamos trocar agora, continuar o debate e ouvir o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bom dia, bem-vindo. Bem, o senhor já chega com um monte de tarefa, né? O ministro desenhou aqui todas as tarefas que o senhor tem para esse ano. E inclusive para a sua cobrança, que eu tomei sua palavra de ontem, eu estava lá no evento do Credit Suisse e vi quando o governo precisa mandar a proposta. Vamos tentar olhar agora da perspectiva, então, da política. Deputado, qual é o seu plano de ação? O senhor tem uma reforma da Previdência para esse ano? O senhor acha que vai conseguir empurrar todos esses desafios ao mesmo tempo? Qual que é o seu plano de ação? Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Infelizmente o ministro saiu. Queria elogiá-lo e reorganizar o cronograma do ano passado. Porque as coisas não foram bem assim, com todo respeito. Se quem der um Google aí nos seus celulares e perguntar Flávio Bolsonaro vai apresentar o Pacto Federativo, você vai ver matérias de abril e de junho, né? E elas chegaram ao Senado em novembro, né? Então, o cronograma tem atrasos no Congresso e tem atrasos na decisão de envio por parte do governo, né? Então, nós só tomar cuidado com esse negócio que atrasou o envio da reforma administrativa, porque nós votamos o segundo turno depois do recesso. Não é verdade, porque votamos logo no início e o governo poderia ter mandado em setembro a reforma administrativa. É só para que também não fique tudo nas costas do parlamento. A gente tem que tomar cuidado que uma pessoa sozinha não empurra um caminhão, né, no sentido correto. A gente precisa do apoio de todos, principalmente do governo. O sistema democrático ele não é isolado,
né? Está lá na Constituição. Os poderes são independentes, mas são harmônicos. Então, a participação do governo no parlamento ela é decisiva, né? E boa parte do atraso da votação da Previdência no primeiro semestre, a responsabilidade foi do governo, né? Nos conflitos permanentes que nós tivemos com o presidente da República e que, graças a Deus, hoje a relação é muito positiva, né? Relação muito boa, diálogo permanente, quase toda semana eu vou ao Palácio, converso com o presidente, então, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. Mas eu acho que organizar a narrativa para que cada um fique com a responsabilidade sobre a sua responsabilidade daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer, né? Qual é o equilíbrio que o senhor vê na responsabilidade, então, do governo, depois da apresentação do ministro e a do Congresso para essas reformas? Em qualquer democracia no mundo, né, é óbvio que o bom é que o governo governe com maioria, né, com a sua base. Não é assim no Brasil. Tem sido muito positivo para a democracia brasileira, porque transferiu responsabilidade para o parlamento. E assim nós temos trabalhado. Nós entendemos que a responsabilidade de modernizar o Brasil não é exclusiva do Poder Executivo, é também do Poder Legislativo. Nós fomos eleitos para isso, né? Muitas vezes, as pessoas, quando nós estávamos no conflito maior com o Presidente da República, por que você vai aprovar a Previdência? Porque eu fui eleito para aprovar a Previdência. Eu não fui eleito apenas para aprovar porque o governo é contra ou a favor, porque eu sou contra ou a favor, né, a este governo ou a outro governo. Então, a responsabilidade do parlamento, ela foi colocada à prova e eu acho que o parlamento reagiu de forma muito positiva. Da mesma forma, quando nós aprovamos o orçamento impositivo, como existe em todas as grandes democracias no mundo, nós também, né, recuperamos protagonismo e responsabilidade sobre o orçamento, que de fato é a peça mais importante em qualquer parlamento. Então, quando nós aprovamos o orçamento impositivo, nós queremos recuperar a nossa prerrogativa. Os presidencialismos de coalizão delegaram o poder do parlamento ao poder executivo, transformando o poder executivo, o legislativo, em mero, né, apêndice do poder executivo. Então, quando a gente recupera esse poder, nós recuperamos a nossa responsabilidade também. Inclusive, quando o deputado fala para mim, nós precisamos aprovar um projeto para ampliar gastos na área social. Eu falei, concordo. A Tabata apresentou um ótimo projeto que já está tramitando uma comissão especial. Mas de onde vem o dinheiro? Não pode ser para explodir o teto. Tem que ser para reduzir a despesa, tem que ser para reduzir o piso. Então, essas questões que estão sendo organizadas ao longo do início do governo do presidente Bolsonaro, acho que são muito positivas. E acho que nas reformas que virão, a administrativa e as PECs que virão do Senado, eu acho que a gente vai ter muita condição de organizar junto com o ministro Paulo Guedes, que, aliás, desde antes da eleição, da posse do presidente Bolsonaro, ele sempre foi muito entusiasta, né, da minha recondução na frente da presidência, sempre me deu todo o apoio. Se teve alguém naquele período mais difícil que ajudou muito que a relação não ficasse desorganizada de forma definitiva, foi o ministro Paulo Guedes. Então foi muito importante a participação dele e continua sendo. Não é isso, manda para o Congresso e não, o ministro Paulo Guedes tem o dom da palavra, o dom de construir boas narrativas, de convencer. Então, ele estar próximo a gente nesse processo vai ser muito importante para que a gente possa avançar na reforma tributária e na reforma administrativa. Presidente, quando o senhor foi eleito, lembrando desse episódio, o seu discurso ali, no momento que sai o resultado, o senhor cita a reforma administrativa, cita a Ana Carla Abrão, que está aqui, que tem conduzido esse debate no Brasil já faz tempo, e ali pareceu claro que a reforma administrativa era a sua bandeira, e aí agora há uma compreensão de que tem uma segunda bandeira competindo com ela, que é a reforma tributária. Qual é como é que o senhor enxerga o encaminhamento dessas duas, que ambas são prioritárias, ambas têm objetivos compartilhados? Olha, a reforma administrativa continua sendo a minha prioridade também, né? Não tem solução para o sistema você não olhando o sistema como um todo. Nós temos o sistema previdenciário, o tributário, o administrativo, todos eles são importantes, todos eles são urgentes, as suas mudanças. No tema das mudanças da administração pública, há um grande debate ainda no Supremo, e que eu acho que pode ser majoritário,
que mudanças na administração de cada um dos poderes, a prerrogativa do envio da lei, e alguns ministros do Supremo consideram, inclusive, de uma emenda constitucional, o que a assessoria da Câmara discorda, mas precisa respeitar o Supremo Tribunal Federal, é exclusiva do poder. Então, eu não tenho como avançar na reforma administrativa sem que o governo me encaminhe a sua proposta, né? Nós vamos ter que tentar convencer o Supremo de que ele deve participar, né, em conjunto conosco, da reforma administrativa que seja dos 3 poderes, mas a gente precisa que isso fique claro, porque depois alguém pode entrar com uma ação no Supremo, dizer que a parte do Judiciário é inconstitucional. Então, por que a gente não conseguiu ainda avançar com a administrativa? Porque há essa compreensão, há o interesse do governo de enviar, e a gente está esperando o envio da proposta, até porque a gente precisa compreender quais são de que forma que o governo vai organizar a administração pública da União, para que a gente possa organizar a dos servidores da Câmara, que nós vamos fazer a nossa também em conjunto. Espelhar? Não, porque o que acontece? Você tem... O que eu sinto? As pessoas ficam se preparando para fazer concurso, e faz um concurso e passa. E depois faz outro com um salário inicial melhor e vai. E depois termina no Congresso Nacional, né, ou no Judiciário, que são os maiores salários iniciais, né, de todos os poderes. Então, isso certamente vai gerando despesas e prejuízos a cada um dos poderes. Eu acho que a gente tem que organizar o setor público muito parecido. Claro que tem funções que não podem ser parecidas, mas a gente tem que resolver. Então, eu não tenho como avançar na administrativa sem o pontapé inicial por parte do Poder Executivo. Estou pronto, compreendo a importância, vejo as contas da Câmara, né? A gente apanha muito, porque os deputados gastam muito. Mas do nosso orçamento de 5 bilhões e 400, 3 bilhões e 600 é salário e aposentadoria dos servidores da Câmara. Não estou fazendo nenhuma crítica. Fizeram um concurso público nas regras democráticas, com transparência, qualquer um podia participar, mas custa muito. O salário médio da Câmara, dos servidores, custa R$30 mil é o salário médio. Se os 10% mais ricos do Brasil têm um salário de R$27 mil, significa que, em tese, todos os funcionários são ricos na Câmara dos Deputados. E é assim no Judiciário e é assim no Executivo. Não estou querendo demonizar o Poder Legislativo, estou mostrando só... Executivo federal, né? Federal, claro. Nos estados também. Os estados, o salário dos estados em relação ao setor privado, na média, 30% maior do poder público. Mas eu acho que se você tirar os estados mais pobres do norte, ficar com os do sudeste, essa média certamente é maior. No Poder Executivo Federal, é quase 100%. Então, nós temos um Estado que protege melhor o emprego, porque garante estabilidade, e ainda paga salários, na média, melhor que o setor privado. É uma distorção muito grande. Temos que resolver para frente. É claro que o ministro Paulo Guedes está certo. Se nós pudéssemos organizar para trás, seria o ideal. Mas, de alguma forma, com as PECs do Senado, trabalhando a desindexação do orçamento público e a muitas das vinculações, nós vamos conseguir olhar esse passado também. Nós vamos estar conseguindo combater o passado. Nós sabemos quanto cresce a despesa, quanto é que crescia a despesa previdenciária no modelo anterior, 40 bilhões de reais líquido por ano, no mínimo, e as indexações parece que é um número um pouco parecido. Então, toda vez a gente vai cortando despesa de um lado e vai aparecendo despesa do outro. Então, se nós conseguirmos organizar o futuro, como certamente o governo federal não vai fazer novos concursos no próximo ano, o próprio parlamento, apesar de ser, em relação ao governo federal, uma estrutura pequena, nós estamos fazendo também uma grande reforma com a consultoria Falcone. Vamos realocar servidores de algumas áreas para outras. Só numa área tem 400 funcionários que fazem a parte toda de prestação de conta, essa coisa que pode ser muito melhor com uma informatização, uma modernização do sistema, e realocar esses funcionários para que a gente também não precise fazer concurso nos próximos anos. Né? Realocando funcionários, acho que é isso que o governo deve estar pensando, melhorar a alocação dos seus funcionários e a gente poder fazer uma reforma para frente que também gere um impacto, porque em algum momento no futuro os poderes vão precisar voltar a fazer concurso, mas em outras regras, em outras condições. Então, eu não tirei a administrativa da minha prioridade, é que eu preciso do governo. E a tributária, esse debate da tributária também já vem acontecendo desde 2017, comigo, com a API, com Marco Lisboa, outros economistas, e nós já tínhamos mais ou menos um corpo de uma proposta de impostos de bens e serviços organizado, que eu acho que tem muito apoio. Outro dia eu vi um artigo do Pastore no Estadão apoiando o projeto do API,
né? A Vanessa está no governo, a Vanessa tem toda a nossa confiança. Eu disse ontem que a Vanessa, para mim, vai ser o Rogério Marinho, né, na tributária. E vamos ver se a Ana Carla ajuda a gente a fazer a administrativa, ela ficar mais próximo da gente, pelo conhecimento que ela tem, para a gente fazer uma boa reforma administrativa. E eu acho que olhar o passado nas PECs do Senado. E tem a boa notícia. A PEC emergencial, que no curto prazo é muito importante, nós temos a PEC do Pedro Paulo na Câmara, que é mais ambiciosa que a PEC do governo. Aliás, é importante o senhor esclarecer a isso. Economia da PEC do governo, eu acho que vai dar 10 a 15 bi. A nossa é mais profunda, mais difícil. Dá uma economia de 100 bi. É claro que é mais difícil, é óbvio. E há um precedente na Câmara que novas PECs, se já existia uma PEC com o mesmo conteúdo em posição à frente da CCJ, numa comissão especial, eu consigo pensá-la sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E é o que eu pretendo fazer quando a PEC emergencial do Senado chegar na Câmara. A gente ganha aí uns 45 dias e dá um passo importante para começar a organizar as despesas públicas do governo federal. Eu acho que é importante esse ganho, e a gente deixa a CCJ para a gente fazer o enfrentamento da reforma administrativa e tentar aprovar o mais rápido possível para que possa se constituir uma comissão especial e possa trabalhar. E outra coisa, eu não sou daqueles que acham que a eleição vai atrapalhar o calendário. É isso que eu queria lhe perguntar, que o senhor fala que o senhor está pronto, quem mais está pronto? Todo mundo está pronto na Câmara, todo mundo, até os que são contra, os que são a favor, todo mundo está pronto para votar. Em 2016, nós trabalhamos até 13, 14 de setembro na Câmara. Eu acho que o processo eleitoral de 45 dias, eu acho que ele não tende a atrapalhar tanto, ainda mais nessa legislatura, que você tem um número grande de novos deputados que não tem relação direta com a agenda municipalista. O senhor não acredita no esvaziamento, então, do Congresso no segundo semestre? Claro que algumas semanas, com certeza, mas não da forma pessimista como alguns têm colocado na imprensa, né? Eu sou mais otimista. Sou muito mais otimista. Eu estou assim, mais como Paulo Guedes do que como alguns líderes que tentam gerar obstáculos. Vamos passar esses obstáculos. Está mais fácil o enfrentamento político das corporações, deputado? Porque a gente sabe que elas, nesses anos todos, como a gente não conhecia essa quantidade de dados que a gente tem hoje, essa realidade que está absolutamente clara hoje, era uma coisa que não era conhecida, então dava mais poder ainda às corporações. Como é que o senhor politicamente vai enfrentá-las? Olha, eu estou no parlamento há muitos anos, né? De fato, nós, deputados, somos responsáveis ao longo dos últimos 30 anos, eu não estou há 30 anos, claro, mas ao longo dos últimos 30 anos, pelo Brasil que foi criado, por esse Brasil que tem distorções em todos os sistemas, né? Tributário também, a Previdência também ainda tem muita coisa para fazer no futuro, né? E na administração pública também, eu acho que tem muitas distorções que precisam ser corrigidas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, os servidores públicos, eles, ao longo dos anos, eu acho que os parlamentares foram vendo que, de uma forma bem objetiva assim, todos nós fizemos papel de bobo. Tinham lá 200 servidores, iam para a galeria, aplaudiam a gente, como se 200 fossem transferir voto para 500. E a gente foi transferindo poder para as corporações, autonomias, salários mais altos, salários médios altos, carreiras curtas. O plano de cargos e salários do Poder Judiciário de 2005 foi um desastre, porque ele colou o piso no teto, e isso contaminou todos os poderes, acabando com qualquer tipo de meritocracia, de espaço, para que os servidores tivessem preocupação em chegar no teto do serviço público. Mas eu acho que ao longo dos últimos anos o Parlamento viu que o Estado que nós criamos atende aos próprios beneficiários, que seja no setor público e no setor privado, né? Porque os subsídios tributários também distorcem, né, o Estado brasileiro. Então nós construímos um Estado que infelizmente atendeu os interesses particulares, e você soma todos os interesses particulares, não dá o interesse da sociedade. Por isso nós temos um Estado que é desigual, que concentra a renda. Aliás, o BID tem um trabalho muito bem feito sobre gasto público na América Latina, né? Então a maioria dos países da América Latina, todos cresceram despesa corrente em detrimento de despesa de capital. Então todo mundo investiu no passado em detrimento do futuro. Foi assim. E o Brasil não é diferente. O Brasil tem
tem uma tabela nesse documento muito interessante que diz o seguinte: os gastos previdenciários, que sejam da Previdência Paga ou que seja do BPC, os gastos de transferência, Bolsa Família, entre outros, e os gastos dos subsídios tributários, 75% desse dinheiro fica com a elite brasileira e 25% com os pobres. Impostos e transferências reduzem desigualdade na América Latina em 4%. No Brasil, acho que concentra. E na Europa, nos países da OCDE, Europa, mais outros, reduz desigualdade em 40%. Então, números tão claros que nós temos um Estado, que é um Estado que não vai gerar, né, com essa estrutura, que é cara, né, que é ineficiente, que custa muito para o setor produtivo, a gente não vai criar o crescimento necessário. Então, acho que as corporações, elas perderam força, né? Nós chegamos ao ponto, inacreditável, né, como é que a gente votou um negócio desse, de aprovar a sucumbência para a AGU. Quer dizer que agora os advogados têm êxito. Se o advogado tem êxito, não precisa ter advogado público. É melhor contratar escritório de advocacia e pagar só o êxito para ele. Para que você precisa de servidor público? Então tem que acabar com isso, tem que acabar com a produtividade na receita, tem que começar a carreira com salários iniciais diferentes, tem que ter meritocracia mínima para o servidor falar assim: eu preciso em 20 anos, 25 anos trabalhar, produzir para chegar no teto de gastos. Eu falo da Câmara, não estou falando contra os servidores da Câmara, são os melhores do Brasil também, são os melhores salários, mas são os melhores. Mas não pode um servidor na Câmara chegar no teto em 5, 6 anos. Não pode, está errado. Está errado. O que ele faz depois de 5, 6 anos? Aí fica, ontem eu recebi o presidente de uma associação, Rodrigo, do Judiciário. Vamos fazer uma pauta positiva? Eu falei, vamos. Qual é a pauta positiva? Vamos melhorar numa lei o processo, né, o andamento dos processos, que a justiça seja mais ágil. Como é que te ajuda a fazer isso? Não, o projeto importante é a gente criar o fundo da Justiça Federal, porque eu acho que isso ajuda muito. A gente vai pagar as despesas de custeio com isso, não tem aumento de salário. Eu falei, mas peraí, você vai pegar o dinheiro do fundo, né, dos custos e vai pagar a despesa, né, custeio, não vai pagar salário, mas vai sobrar dinheiro para pagar salário, não vai para aumentar salário no orçamento. Então, a agenda do servidor público continua muito contaminada com os seus próprios interesses, porque como está todo mundo no teto, nas principais carreiras do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, fica todo mundo tentando arrumar um jeito de ganhar mais. Porque é óbvio que o ser humano está sempre com o objetivo de melhorar, de crescer, de avançar, mas você não pode ter um salário médio no setor público do jeito que tem e uma renda per capita do brasileiro de R$2.000. Então a gente tem que dar a solução. E o Estado, principalmente, tem que olhar a reforma administrativa com um principal objetivo: melhorar a qualidade e eficiência do serviço público. E a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vê pesquisas sobre administração, sobre reforma administrativa. A população não é contra o Estado. O brasileiro é a favor do Estado, é contra este Estado. Ele quer um Estado que garanta segurança, educação, saúde, né, com qualidade. Então, acho que esse tem que ser o nosso principal objetivo. Como é que a gente organiza a nova administração pública olhando a melhoria da produtividade do setor público? É claro que a questão salarial precisa ser resolvida, porque um país pobre não pode continuar entregando para o Estado brasileiro tantos recursos sem que esses recursos voltem para a sociedade como serviço. Vou repetir a última pergunta que eu fiz ao ministro. Que compromisso que o senhor assume aqui, público, de metas, algumas metas? O senhor ontem falou que via a reforma tributária aprovada até abril, quer dizer, como é que está o calendário? Não. O Aguinaldo que está dizendo isso. O Aguinaldo que está dizendo. A culpa vai ser do Aguinaldo. Entendi. Então, o seu compromisso como presidente da Câmara e líder reconhecido. As pessoas precisam compreender que o parlamento é a representação da sociedade. Tem gente do Brasil inteiro, de todas as regiões, cada um com uma agenda, cada um com uma realidade, cada um com uma demanda. Então, o nosso papel é construir maioria para se aprovar os projetos que são prioritários. Eu me lembro que no ano passado, eu também comecei a participar de tantas reuniões como essas, importantes como essa, e chegou uma hora que eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, e se esse negócio não passar, como é que eu fico, né? Se não passar a Previdência, eu estou perdido. Graças a Deus passou. Mas eu estou muito otimista. Estou muito otimista. Eu acho que a gente também tem que fazer um discurso verdadeiro para a sociedade, para o parlamento. Nosso otimismo ele tem que estar limitado à realidade. Nós não estamos com o problema resolvido. O Brasil crescer 2% em relação à base que tem não é nada
demais, né? Porque se a gente começar a falar que está tudo resolvido, que está tudo bem, que os investidores estão voltando, a gente sabe que ainda não estão, né? O parlamentar vai falar, primeiro, já está tudo resolvido, agora eu quero saber como é que gasta. O parlamento não está numa canseira, não, depois da Previdência? Está todo mundo turbinado lá? Eu disputei uma eleição para ter um mandato de deputado, para trabalhar, para reformar o Estado, para melhorar a qualidade do serviço público. E o parlamento não aceita a demanda, eu discordo. Eu acho que o parlamento está preparado para continuar votando. O que a gente precisa é organizar as maiorias para que a gente possa aprovar na Câmara e no Senado todas essas matérias. É muita coisa? Por que você fala? Por que eu digo mas acho que a tributária vota antes da administrativa? Porque a tributária já está sendo tratada, como a Previdência já estava sendo tratada antes no governo do presidente Michel Temer. As coisas, ela é um somatório de informações que vão sendo acumuladas pelos parlamentares, dando a compreensão de que aquilo é urgente, né? Não acho que é grave 2 meses de atraso, 30 dias de atraso, porque a gente precisa construir em 10, 20 anos. Mas, de fato, a administrativa não chegou. Quando chegar, nós vamos dar prioridade na administrativa. Como o ministro Paulo Guedes falou, como o governo vai tratar nela daqui para frente, vamos concentrar o passado na PEC do Senado, que está no Senado, quando ela chegar na Câmara, junto com o Pedro Paulo. Eu acho que a gente deveria votar a PEC emergencial do Senado e embaixo dela, né, incluir mais algumas coisas para que a economia possa ser maior. E aprovar, e aquilo que for igual do Senado vai à promulgação. Então, a minha opinião é que a gente tem todas as condições de, no ano de 2020, ter esses 2 temas aprovados. É ambicioso, né? Reforma tributária, como também a previdenciária. Estamos aí há 20 anos querendo fazer mudanças e não conseguimos. Na administração pública é diferente. De uns anos para cá, a política compreendeu que tinha cometido um erro, tinha transferido poder demais, né, para os servidores, principalmente gasto demais no salário dos servidores. Então eu sou otimista e acho que tem outros projetos importantes. A gente vota agora em 2 semanas a nova lei de recuperação judicial. Isso ajuda, né? O João Maia e o Arnaldo Jardim estão correndo aí, interlocutores, economistas, conversando com o próprio governo, para a gente conseguir votar também no mês de fevereiro ou no início de mês de março a nova lei de parceria pública e privada, que também é um instrumento importante para atrair investimentos privados. O Senado deve votar a nova lei de saneamento, que eu acredito que também pode atrair muitos investimentos numa área tão importante para a sociedade brasileira e tão dramática, né? Então, acho que tem uma pauta importante de temas que nós estamos enfrentando, que nós vamos continuar enfrentando. Tem a PEC lá da segunda instância, que também deve terminar até março. Eu acho que tem muita coisa para ser votada e sinto esse parlamento com muita vontade de estar no plenário, né? Eu tenho uma diferença desse parlamento para o anterior que eu presidi, é que o parlamento anterior, os deputados estavam atrás das suas demandas nos ministérios, recursos correndo dos seus atrás do municípios, ministro, saco de iam para o plenário apenas para votar. E esse parlamento tem, como tem muitos deputados que não têm a agenda municipal como prioridade, tem mais presença e mais interesse de estar tratando das matérias terça, quarta e quinta, de forma que você tenha um plenário mais ativo. Isso ajuda na formação das maiorias e do convencimento no mérito das matérias. Bom, para começar, Daniel Duque. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou economista formado pela UFRJ, tanto na graduação quanto no mestrado. Atuo atualmente tanto academicamente, trabalhando na FGV e na PUC, como na do Rio de Janeiro, as duas, como sou também head da inteligência técnica aqui do CLP de lideranças públicas. E você, Washington Silva, quem é você no Estado Democrático de Direito? Olá a todos, eu sou o Washington e no Estado Democrático de Direito, eu acredito que eu sou a pessoa que tenta transformar o que é esse Estado Democrático de Direito numa linguagem mais acessível para a população, né, para que elas participem também. Tanto que eu trabalho aqui na área de comunicação do CLP há algum tempo e tenho dedicado muito da minha vida aí, trabalhos sociais na área de comunicação também. Então esse sou eu. Bacana, bem-vindos os dois, então, pela primeira vez no Coisa Pública. Sim. Nesse episódio especial a gente teve um painel hoje de manhã
com Rodrigo Maia e Paulo Guedes para discutir a agenda econômica e as reformas de 2020. E a ideia agora é a gente ter um papo aí para entender quais são as perspectivas a partir da conversa que eles tiveram hoje cedo e tirar algumas dúvidas também sobre a importância dessas reformas. Aí, para começar, Duque, a gente viu no painel hoje que o Guedes falou que a reforma administrativa não deve ter tanta resistência na Câmara, né, por não afetar os servidores atuais. Mas ele estava com medo de apresentar ela em 2019 porque estava com um clima de protestos, né, na população principalmente. Mas a gente pensa nela, assim, se a gente imagina que ela vem para impactar só os novos servidores, economicamente ela ainda tem um impacto forte? Bom, realmente, assim, a gente só colocando os servidores novos, o impacto ele vai na margem de quem entra, exatamente, né? Então a gente tem toda uma estrutura aí gigantesca de servidores, muitos que estão sobre digamos, um quadro de incentivos muito problemático, né? Construído muito problematicamente, com todos os problemas que já foram apontados, como a progressão de carreira muito rápida, enfim, tudo de incentivos que permeiam o Estado do Brasil, que emprega cerca aí de 10 milhões de brasileiros, que é o segundo maior gasto do governo federal, né, depois da Previdência, e que realmente, sem passar por esses servidores, o impacto da reforma administrativa ela só vai ser diminuta, nesse sentido de que ela só vai realmente acumular impacto ao longo do tempo, de modo que a gente só vai ver realmente alguma mudança mais significativa a partir dos seus 10, 20 anos desde a sua implementação. Então essa perspectiva também do Guedes deve ser um pouco nesse quesito de balancear o custo político, né? Como é que vocês veem essa perspectiva do custo político de uma reforma agora, assim? Porque são várias que estão em pauta, né? Eu acho que a reforma administrativa ela ficou muito popular no sentido de que realmente os brasileiros eles querem uma melhora muito grande do serviço público. Então, quando se fala de uma reforma administrativa, as pessoas olham para isso com bons olhos. E com isso eu acho que o Guedes ele tenta surfar nessa legitimidade, né, da proposta e tenta passar isso aí agora em 2020. O problema é que realmente em 2019 ali estava com um clima político um pouco mais azedo, depois da Previdência também. Agora acho que vai ficar faltando, a gente acaba vendo uma melhora mais rápida com a reforma valendo só para servidores novos, né? Aí, enfim, é uma questão realmente da política aí, que o Maia chegou inclusive a falar que poderia passar alguma coisa para se resolver com o passado, né, que foi a expressão que ele usou. Acho que, enfim, a gente pode esperar alguma complementação da reforma administrativa para que haja algum tipo de mudança que passe a valer também para os servidores atuais. E sobre custo político, qual que é o ponto aí, né, que tanto se fala sobre o custo político de uma reforma como essa? Fala-se que 2019 é um ano de eleições municipais, que isso é 2020, desculpa, é um ano de eleições municipais, isso pode ter um impacto grande. É uma reforma que foca em servidores, que é uma classe que tem uma grande reverberação e uma grande influência política dentro do próprio Congresso, né, e ela passa inicialmente pelo Congresso, ali os servidores eles têm uma força de fazer um corpo a corpo muito grande com os deputados. E também a própria articulação do Congresso, ela funcionou na reforma da Previdência, que foi uma grande conquista aí no Brasil, conseguir aprovar uma reforma da Previdência no ano passado, mas ainda é uma articulação que carece de muitas melhoras e muitos ajustes. Então, quando fala-se de custo político, esses 3 pontos, por ser um ano de eleições, ter a força dos servidores ali, que vão ser as pessoas diretamente ali impactadas por isso. Não diretamente porque dizem que a reforma vai impactar os atuais, né? Quando o projeto for apresentado, serão só para os novos. Mas é uma classe que diretamente está envolvida na reforma. E a própria articulação são essas questões que estão relacionadas a esse custo político, né? O governo tem grande chance, sim, de aprovar uma reforma dessa. Vem de um histórico bacana, que foi o da reforma da Previdência. Trouxe uma boa carga política, conseguiu fazer a população entender um tema como esse. Eu acredito que a população está aberta a uma reforma administrativa ainda. Dando alguns ajustes na parte de articulação e contando com um grande auxílio já do presidente da Câmara, que o Rodrigo Maia, que já se demonstrou muito aberto a uma reforma como essa, eu não vejo por que ela não passar. E eu acho que essa questão também de eleições, eu vi uma fala da ex-senadora Ana Amélia, que hoje está trabalhando, né, no governo do Rio Grande do Sul, no evento que aconteceu hoje, que eu achei muito interessante. Ela fala que as eleições são municipais, prefeitos e vereadores, eles estão muito preocupados com as questões relacionadas, à lógica, ao orçamento que é destinado para eles, mas também, assim, a zeladoria urbana. Como que vai ficar a questão
questão da educação, das ruas, enfim, do todo o aparato de política pública e de gestão pública que acontece localmente. Esses temas nacionais, eles têm um impacto ainda em ano de eleições, mas quando a gente fala de uma reforma que diretamente vai impactar os servidores a nível federal, né, essa é uma discussão que vai ficar muito guardada em Brasília, ainda assim. Então há uma chance desse tema passar, ainda mais se ele for apresentado já no início do ano, né, para discutir antes do segundo semestre. Não faz completamente sentido. A gente viu até nessa discussão toda, a gente retomando o que vocês dois falaram, a gente teve a importância de uma reforma também para trazer melhores serviços públicos para a população, que é uma preocupação. E que isso pode talvez ficar um pouco minado, né? Se a gente deixar só para os novos servidores, como o que trouxe antes. Mas também é importante a gente conseguir fazer essa reforma até para trazer, mesmo em escala estadual e municipal, a longo prazo, também é uma coisa que a ideia é que ela desdobre para esses servidores também, não fique só no âmbito federal, e melhore os serviços públicos por lá. Mas para que a reforma aumente também, a gente viu que vai precisar talvez incluir outras coisas que não estão sendo imaginadas para essa proposta de agora. O ministro até falou hoje de manhã que se o Congresso quiser turbinar a proposta, pode ter um pouco mais de resistência, e nesse caso ele delega essa decisão para a classe política, tirando um pouco a participação, ou então o custo político de novo do executivo, né? Mas o executivo vai precisar ter um protagonismo também nessa decisão, porque senão a gente entra naquele imbróglio que rolou na reforma da Previdência, em que ficou com uma briga de egos ali e a aprovação não aconteceu por conta disso, né? Eu acho que, na verdade, no Congresso, digamos, há um protagonismo muito negativo, né? Pelo menos no caso da Previdência, o governo mandou um projeto, os deputados, os senadores articularam pontos específicos para serem lembrados como eu fui o deputado que tirou a tal ponto da Previdência. É claro que com o presidente da casa, tal como o Maia, que ele se mostrou, né, empenhado em aprovar as reformas e tudo, as chances melhoram, mas assim, o protagonismo de manter o projeto firme, de manter o projeto amplo, ele deve vir do executivo. Jogar esse protagonismo para o Congresso, eu acho que é jogar para um time que está marcado para perder, assim, basicamente. O próprio Congresso vai ter uma participação muito importante nisso, de uma maneira de ser favorável à reforma, e é tanto que eu acho que é exemplo da reforma da Previdência, né? A oposição vai estar trabalhando muito mais assim, pensando em como desidratar o tema, muito mais de como evitar que ele evolua tanto assim. Eu acho que você tocou num ponto importante, que eu quero até estender uma pergunta também para o Duque, né? Hoje aqui o dado que a gente tem é que 11 estados, eles já superaram o gasto com o pessoal, já passou de 60%, né? Qual que seria a importância dos estados estarem incluídos em uma reforma dessa? E se existe já algum tipo de comparativo entre, vamos dizer assim, o gasto que os estados têm com seus servidores e o que a União tem, né? Onde essa reforma teria um impacto maior, no nível de União ou no nível dos estados? Na verdade, assim, estados e municípios, ele tem um problema que a União não tem, a eles atribuído à educação, né? Que, enfim, como a gente sabe, a educação é um serviço público que depende muito de professores, né? Depende muito de efetivo de professores, de modo que a folha salarial, né, dos servidores estaduais, municipais, é muito baseada em professores. Uma reforma que passe para os estados e municípios, ela pode ter até um impacto maior do que o da União, porque quando você olha realmente o peso ali dos servidores ali dos estados e municípios, ele é às vezes assim, mais inchado do que da União. Como, por exemplo, do Rio Grande do Sul, como a Ana Amélia falou, que tem 100 mil professores nativos e 200 mil inativos, né? Assim, uma situação que vai ser um desafio, na verdade, para todos os estados em pouco tempo, passar por uma reforma das previdências estaduais, né, ali pela PEC paralela ou pelas próprias reformas próprias dos estados que está acontecendo já, é muito importante. E também tem as outras PECs, né, além da reforma administrativa, algumas já estão no Congresso. A PEC, por exemplo, da emergência fiscal, ela é super importante. E a PEC do Pacto Federativo, porque ela estabelece alguns parâmetros pelos quais os estados não podem passar, os entes federativos não podem passar, como, por exemplo, essa do gasto corrente e receita corrente. E porque se passar, eles têm que tomar uma série de medidas que justamente controlam, que freiam esse gasto público, o que é absolutamente importante, porque a gente já viu isso acontecendo várias vezes. Por exemplo, a gente já teve crise dos estados
no final da década de 90, início de 2000, ali no FHC, passou por toda uma série de mudanças, renegociou dívida, não sei o quê. Vai passar isso de novo 20 anos depois, ali em 2015 e 2016. Vários estados quebraram, a gente tem o Rio de Janeiro, situação de greve fiscal, a gente tem o Rio Grande do Sul, e vários estados que estão sendo jogados para esse caminho, porque a gente não conseguiu criar ainda, apesar da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar de uma série de iniciativas muito positivas, a gente não conseguiu ainda criar um marco jurídico que impeça os estados, municípios, entes federativos e a União também de inchar a máquina pública além de seus limites. A PEC emergencial viria para isso, então. Fala o seguinte, quando você entra numa tal situação, que aí é uma tal situação fiscal, que é chamada de emergência fiscal, você é obrigado, o Estado é obrigado, a União também nesse caso, a fazer uma série de mudanças que mexem com os servidores. Por exemplo, você tem que diminuir até 25% a carga horária de servidores com proporcional à redução dos salários. Enfim, isso aí vai conseguir ajustar, porque o que tem acontecido, tanto agora também com a União e com os estados e municípios, é que quando dá uma crise fiscal, o ajuste é principalmente focado em investimentos. Poder criar mecanismos que ajustem os gastos obrigatórios em momentos de situação de emergência fiscal, eles são muito importantes. Eu acho que, por exemplo, a PEC fiscal, de emergência fiscal, ela ajuda a estabelecer isso. Então eu estaria correto em afirmar de que a PEC de emergência fiscal, ela é como se fosse o início de um replanejamento, de um maior controle que o próprio governo, os estados vão ter sobre suas próprias finanças, e a reforma administrativa seria um complemento a isso. Eu diria que a PEC de emergência fiscal é o seguinte: quando você entra numa situação emergencial, você vai ter que ajustar o gasto obrigatório, você vai ter que mexer no gasto obrigatório. Isso é uma coisa que não existe hoje, o que é muito importante. Mas realmente a gente não pode ficar só focado em ajudar a resolver a situação do Estado quando ele está já no vermelho, né? A gente tem que criar uma situação em que também você não entre, né, na situação de emergência fiscal, assim, esse é o ideal. Então eu acho que a reforma administrativa, ela ajuda nessa direção. Eu acho também que ela vai numa direção de dar um pouco mais de agilidade para o serviço público. O Paulo Guedes ficou falando aqui um negócio de avaliar o servidor público, nem que seja com o botão verde e vermelho ali, que ele falou. Eu acho que a reforma administrativa, ela vai mais nesse sentido de dar qualidade para o serviço público, não criar distorções no serviço público em relação à iniciativa privada, que hoje em dia fazem muito mal à economia como um todo, não só no setor público. Eu acho que, assim, a gente tem toda uma situação em que várias mentes brilhantes, vários cérebros maravilhosos são atraídos para o serviço público, não para trabalhar, para produzir. Alguns, claro que são, que viram servidores maravilhosos, exemplares, mas muitos são atraídos pela questão da própria possibilidade de ter altos salários, estabilidade, enfim, pouco trabalho. Eu acho que isso é uma opção legítima, mas enfim, esse tipo de incentivo, esse tipo de estrutura que foi criada no setor público, ela acaba causando um dano gigantesco para toda a sociedade, toda a economia, mudando. A gente vai ter ganhos excelentes, assim, pra gente, pro futuro. E só para finalizar minha participação aqui nesse bloco, eu tô aqui com um dado que eu acho interessante, que muito do que foi discutido hoje no evento, né, falava que existe uma janela de oportunidade para essa reforma administrativa, e um dado que me chamou às vistas foi que 21% dos servidores federais eles vão se aposentar até 2024. A leitura é que com essa carga de aposentadoria de servidores, terá que contratar novas pessoas para ocupar esses cargos, mas existe uma oportunidade de fazer um rearranjo, né, que seria essa reforma administrativa a nível federal. Vai haver uma mudança, uma pressão, inclusive, acho que muito grande sobre a estrutura federal com essas aposentadorias, e vai ser mais do que necessário você criar uma nova estrutura de incentivos para conseguir maximizar os recursos que o Estado tem hoje, melhorando o serviço público sem aumento de gasto. Puxando justamente isso, a gente estava discutindo hoje no evento, então, as reformas prioritárias de 2020, né? O Washington trouxe agora que a gente tem uma janela de oportunidade para discutir essa reforma administrativa, mas também tem toda essa urgência da PEC emergencial, do que ela pode ajudar nas finanças do Brasil inteiro. Mas se a gente fosse pensar o que tem que ser prioridade para 2020 pelo viés econômico, pelo menos, quando a gente pensa a primeira coisa que deveria chegar ao Congresso, a primeira coisa que deveria ser discutida, qual dessas todas as reformas que estão em pauta agora tinha que ser a prioridade? Acho que é difícil dizer isso, né? Porque a gente tem realmente... É difícil, né? Sim, eu não consigo afirmar isso. Vocês, quanto a tributária de quem é interessado no tema, falam que a revisão do Pacto
Pacto Federativo é importante também, porque vai redividir... Não, é importante também. A base do Pacto Federativo é outra que eu acho que vai causar um impacto gigantesco, não só pela questão de dar mais receitas para os estados e municípios, mas também por harmonizar e criar um ambiente, uma norma jurídica única, e não só jurídica, mas também de estatísticas fiscais e tudo, entre os entes federativos, que eu acho que vai ser muito positivo, porque é uma coisa que foi falado também no evento, né? Você pega alguns municípios de alguns estados, enfim, eles não têm dados disponíveis fiscais, né, que alguém possa acessar. Ou então quando tem, até você compara, sei lá, Rio de Janeiro e tal, é de difícil acesso, ou então eles usam um conceito que é diferente de outro estado, você não consegue, então, assim, fazer uma avaliação geral de como estão as finanças, né, de cada ente federativo. Então fazer isso de uma forma harmonizada, como propõe o Pacto Federativo, eu acho também muito positivo. Agora, qual é mais importante, qual é mais urgente? Eu acho que é importante que todas venham esse ano. Eu acho que elas viram esse ano, sendo aprovadas esse ano, vai ser ótimo. Assim, é preciso haver articulação, não só por parte do Congresso, mas também do parte do governo e da sociedade civil, importantíssimo também. A gente vê que elas interagem também, essas reformas, então se a gente conseguir passar todas elas num cenário quase utópico aí que a gente tem para 2020, como que elas trabalhando juntas podem melhorar o Brasil? Tem uma perspectiva de crescimento? Já existe esse tipo de previsão? Como é que é? A questão toda é que é a seguinte, a gente precisa ainda resolver a questão de que muitos estados estão com gastos obrigatórios muito elevados, de que isso é muito difícil de resolver, porque, enfim, você tem que pagar, são gastos obrigatórios. É uma situação ainda muito difícil de resolver e que a forma administrativa, principalmente ali da emergencial do Pacto Federativo, elas ajudam a resolver, dão mais receitas, né, para os estados, para os municípios, enfim, possibilitando eles resolverem essa questão e, principalmente, elas permitem que no futuro aí no mais longo prazo, 10, 20 anos, a gente não passe por situações como a gente passou 2 vezes já, desde 95, né, desde o fim da hiperinflação. A gente poderia esperar que a agenda seguinte ali, depois de resolver os preços, de resolver a economia, foi muito lentamente isso, a gente conseguiu, enfim, aprovar coisas importantes, mas não conseguiu brecar o problema de que os estados, os municípios, eles aumentaram os gastos deles, os gastos obrigatórios deles, numa trajetória em que não era compatível com o crescimento da nossa economia. Então, acho que, basicamente, o que as reformas vão fazer é permitir com que a gente volte a crescer com menos voos de galinha, que, enfim, viram depois um mergulho de gavião ali no fundo da lagoa. Aí, nesse sentido, permitir que a gente melhore o acesso ao serviço público, melhore o acesso digamos, uma melhor estrutura de incentivo de trabalho ali de todos os servidores, sem ter que gastar muito mais, como tem acontecido, né? Você quer melhorar um serviço, você contrata mais pessoas, enfim. É isso que dificulta um pouco, né? Você não aumentar o gasto obrigatório ao longo aí da democracia. A democracia demanda serviços públicos, expansão de serviços públicos. E a resposta que os governos têm dado a isso, principalmente no momento de crescimento econômico, em que as receitas crescem, é contratar mais servidores. E às vezes as contratações são excessivas, às vezes os benefícios associados são excessivos, às vezes depois de contratados eles ganham novos benefícios depois. Tudo isso criou essa estrutura em que a gente não consegue hoje sair do nosso do vermelho, oferecer um bom serviço para a população e, enfim, e também, coisa importante é usar esses recursos para, por exemplo, aumentar os benefícios sociais para os mais pobres, enfim, melhorar serviços públicos essenciais também, como segurança, que só agora conseguiu dar uma melhorada. Acho que, enfim, sem a gente conseguir melhorar investimentos, principalmente, que hoje em dia estão quase que no peso possível deles, né? Então eu acho que a gente precisa realmente aprovar essas reformas para que a gente consiga finalmente respirar depois que a gente voltar a crescer, sem medo de no futuro tudo voltar de novo, a gente ter todos os problemas que a gente teve de novo. E a gente vê, até em um dos painéis hoje, eu não me lembro agora quem que foi que falou, mas é uma pauta que está sempre na boca do brasileiro, que é o serviço público brasileiro, ele entrega pouco pro que ele custa, né? A gente paga muito imposto, o governo paga caro pelo serviço público, mas a gente não sente um retorno tão grande. Por que isso acontece? Por que uma reforma assim pode melhorar ao invés de simplesmente fazer o que você falou, de contratar mais servidores para tentar resolver algum problema? O Brasil, ele tá ali acima da média em percentual do PIB, né, de gasto com servidores, né? Mas o interessante é que, na verdade, quando a gente olha o percentual de trabalhadores que estão no serviço público, ele não é assim tão alto. Você encontra casos na Europa e em outros países desenvolvidos em que há muito mais servidores. É claro que a gente está falando aí de uma estrutura, enfim, socioeconômica desses lugares, que ela é muito maior, principalmente assim, a gente pega
saúde, educação, são realmente muito mais profissionais. Tem muitos profissionais psicossociais que aqui no Brasil ainda está engateando muito a expansão. Eu não acho que nem que a gente não precise expandir, né, depois o aumento de servidores, pensar nisso quando a gente sair do vermelho, né? Acho que a gente pode passar por esse tipo de expansão. Mas então por que a gente tem menos servidores do que a média da OCDE, né? E a gente tem um gasto maior do que a média da OCDE, né? É porque você tem salários em relação ao PIB per capita no Brasil que são muito maiores do que aqueles na OCDE. Ou seja, a gente gasta muito com o servidor médio, né? E isso que eu falei, isso impede essa expansão, porque aí depois quando você expande, você também uma remuneração alta, benefícios altos, e isso acaba dando problema lá no futuro, né, para a situação fiscal. E dado que a gente está nessa restrição fiscal gigantesca e a gente tem essa remuneração média muito alta, a gente tem que realmente conseguir criar uma estrutura em que o servidor público ele entregue tanto quanto ele é remunerado, né? Enfim, eu acho que esse é o grande desafio. E eu acho que assim, é importante também não colocar uma narrativa que culpe especificamente os servidores, coloque, não, você servidor é péssimo, você servidor trabalha pouco, não é isso. É exatamente a estrutura de incentivos que perverte todo o sistema. O que a gente não consegue é fazer com que os melhores entreguem sempre muito bons e os que são ali, né, não tão melhores, que queiram melhorar. Enfim, eu acho que essa é a questão que falta a gente fazer para conseguir entregar um serviço público que seja tão bom quanto o que ele custa. E trazendo um dado aqui que corrobora muito com essa questão que o Duque citou quanto ao gasto do Brasil, hoje a gente gasta quase 14% do PIB com despesa de pessoal no setor público, né? Só para ter uma comparação aqui, Portugal está na casa do 10,9%, o México está em 8,4% e a Colômbia 7,3%, né? Então tá bem alto, está quase o dobro da Colômbia, o que a gente está gastando hoje. Você depois também olha o número de servidores em relação à população ocupada, não é tão alto quanto alguns estados. Aí o pessoal usa isso para falar, não, na verdade você tem que expandir. Tudo bem, mas você vai expandir, o gasto total ele é maior, então se você expandir, você vai aumentar ainda mais um gasto. Enfim, a situação fiscal do Brasil já não tá boa, você quer piorar ainda mais. Eu acho que olhar por isso aí e realmente conseguir fazer com, pelo menos, fazer valer esse ganho a mais que a gente criou para os servidores em relação ao resto do mundo, fazer isso valer e que eles entreguem um serviço tão bom quanto. E um ponto citado hoje pelo secretário de Desburocratização, né, o Paulo Webel, que trabalha no Ministério da Economia, é que eles querem mais servidores trabalhando na ponta. Qual que é o problema ali que ele levantou? É que existe uma contingente de servidores em áreas meios, que vamos chamar são praticamente o escritório do setor público, trabalhando ali, e não tem tantas pessoas entregando políticas públicas na ponta, né? Uma das promessas da reforma administrativa é mudar um pouco essa lógica, onde mais servidores possam trabalhar de fato na ponta e desenche aí o meio do serviço público. O grosso, né, não só dos servidores, mas também dos salários, estão nessa burocracia. Nesses servidores que não estão ali em contato com a população, entregando as políticas públicas. Eles podem estar pensando, mas eles não estão ali entregando diretamente a política pública. Eu acho que é preciso sim remanejar. A grande diferença, né, entre o Brasil e o resto da OCDE, né, os países desenvolvidos, é que eles têm muitos servidores trabalhando ali na ponta. E não existe essa burocracia inchada que existe aqui no Brasil. Você não precisa de 10 funcionários públicos para pensar um aperfeiçoamento de uma polícia. Você precisa de uma pessoa para pensar nisso, talvez uma equipe de 2 ou 3 ali para pensar nisso. Enfim, obviamente, você vai ser um desafio. Assim, você não precisa de um servidor para uma tarefa, você não precisa de 2 servidores para uma tarefa, você precisa, na verdade, atribuir diversas tarefas para menos servidores e expandir o acesso ao serviço público ali na ponta, como eu falei, médicos, policiais. E enquanto isso, a gente vê que a gente tem uma estrutura de gasto que não condiz com uma realidade nesse sentido. A gente falou dessas reformas, falou de como que elas podem melhorar a situação fiscal do Brasil e agora a gente também está falando da entrega do serviço público na ponta, mas juntando tudo isso, pensando em como que a gente repensa o serviço público e melhora a situação financeira do Brasil, como que o cidadão médio brasileiro vai sentir o impacto disso? Qual que é a diferença para todo mundo, não só nas contas? Vai depender muito do que reforma vai ser aprovada, né? Foi o que a gente falou, né? Se for aprovado para novos servidores, vai demorar um tempo para ser sentido essa nova mudança. Como foi falado também, essa janela de oportunidade ela é positiva, no sentido de que muitos servidores vão se aposentar, um percentual grande de servidores vão se aposentar, dando espaço para uma melhora do serviço público, com novas contratações, com aí servidores já nessa nova estrutura. O que precisa ver é realmente se a reforma vai ser implantada na sua totalidade, se ela vai ser implementada
realmente só para os novos servidores. Caso contrário, eu acho que a gente só vai começar a ver uma melhora do serviço público de mais agilidade, mais servidores na ponta, aí só num horizonte ali a partir de 5, 10 anos. Mas uma coisa importante que eu acho que a gente vai começar a sentir é que o serviço público vai parar de ser um buraco negro de cérebros. Quem for contratado vai começar a estar numa estrutura que vai permitir crescer e produzir bastante. E, ao mesmo tempo, quem está pensando entre, por exemplo, entrar para o serviço público e trabalhar na iniciativa privada vai começar a ver as duas opções como mais equilibradas, vai poder fazer uma escolha mais consciente, de acordo com as suas ambições. E, enfim, aí com isso a gente vai ter uma mudança muito estrutural, eu acho, no Brasil. Uma mudança estrutural no sentido de realmente colocar as pessoas, acho que a serviço de uma lógica de serviço, não só no serviço no sentido público, mas serviço em relação aos outros, né? Assim, como acontece na iniciativa privada, você prestando um serviço, produzindo e gerando, nesse sentido todo, maior desenvolvimento geral do país. Um ponto que eu achei interessante no encontro de hoje é a participação do ex-governador Paulo Artung, né? Ele começou falando que é preciso trazer a população junto com essas reformas, como criar uma narrativa em que inclua a população também na revisão da administração pública, já que é algo que a população financia e é também para a população. E eu achei muito interessante isso que ele trouxe, porque coloca a população no início do processo de proposição das reformas, não só também como beneficiárias, onde o governo faz e o resultado tem que vir para a população, ela participa disso aí também. Então acho que o ponto da narrativa é uma questão interessante e de impacto geral eu também vou nessa linha do Duque. A administrativa e emergencial é mais difícil de sentir diretamente na ponta. Você pode sentir ali em algum momento por meio de investimentos dos próprios estados e da própria União, porque vai dar uma maneirada nas contas públicas, diminuindo aí as despesas com os servidores e tudo isso, mas isso ainda é mais para o futuro, né? Já que a reforma, de acordo com o que o governo contou, contemplará apenas os novos servidores. Mas as outras reformas, como a revisão do Pacto Federativo e a própria reforma tributária, essas já podem ter um impacto mais à pronta entrega. As pessoas podem sentir ele diretamente ali, mas também vai depender de como elas passam no Congresso. E a gente sabe que essas PECs chegam de uma forma, são divididas e acabam sendo concluídas de uma outra forma, né? Mas acho que a nossa posição é tanto deixar isso claro para a população, para que ela participe dessa discussão e não fique só assistindo, e também torcer para que essas reformas deem certo da melhor forma possível para que beneficie de fato e melhore os serviços públicos no Brasil. Que hoje, assim, quando a gente olha os dados dos serviços públicos brasileiros, em comparação com outros países, né, são alguns dados alarmantes, assim. A gente está em 34º em termos de carga tributária, mas a nota do PISA no Brasil, a gente é o 77º país na nota do PISA, taxa de homicídio, o Brasil está na posição 91, mortalidade infantil 84, então são números bem alarmantes aí, considerando o valor que a gente paga pelo serviço público no país, assim, o valor da carga tributária que é destinada para financiar todo esse aparato governamental. Muito obrigado, Daniel Duque, pela primeira participação em Washington também. Acho que, como vocês bem pontuaram, a gente vai ter bastante discussão daqui para frente sobre essas reformas em 2020. Esse foi o Coisa Pública, o podcast que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem trabalha para resolvê-los. Se você quiser conferir o debate completo do que aconteceu no evento do Apoia Reforma, a gente vai deixar o link da transmissão que o Estadão fez no Facebook na descrição desse episódio. Se você quiser fazer alguma sugestão, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E mais uma vez, apoie nosso projeto no Catarse em catarse.me/clp. Se não puder, indique esse podcast para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais e leve essa discussão mais longe. Também não se esqueça de seguir todos os canais do CLP para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima! Este podcast foi editado pela Maremoto.